Bom, pessoal, continuando nossa série sobre Bootstrap, nesse vídeo a minha ideia é mostrar um pouco mais sobre Bootstrap, algumas coisas que eu acho bem úteis e que são comumente utilizadas. Obviamente é só uma visão geral para que você tenha ideia do que tem no conteúdo, mas ainda tem muita coisa que vocês vão precisar descobrir por si próprio. Por exemplo, eu não vou falar nada dos componentes fornecidos pelo Bootstrap, nem mesmo a parte de formulário, mas vamos lá. Então, uma primeira parte importante do conteúdo eu acho que vale a pena dar uma olhada é o CSS Reboot, deixei o link aqui. Ele vai explicar quais são as aparências padrões de cada uma das tags. Não dá para listar aqui, ficar muito longo, mas fica aqui registrado. O Bootstrap fornece também um padrão de tipografia. Ele vai mostrar lá o tamanho das fontes, do header e de outras coisas mais. Mas aqui alguns exemplos de marcação que você pode utilizar relacionado à tipografia. Então aqui tem um highlight na primeira, tem como você deixar o texto arriscado no meio, de duas maneiras, com D ou com S. Tem como deixar under sobrelinhado, tem como mudar tamanho. Então, algumas maneiras de estilizar de acordo com a tipografia definida pelo Bootstrap. Então, aí a aparência deles para vocês. Ainda na parte de tipografia, ele tem uma classe específica para remover a margem e o padrão, o marcador padrão das listas, que é bem legal. Inclusive, no outro vídeo que eu faço uma prática, eu criei a minha própria regra para fazer algo similar a isso, não vou precisar mais. E também tem uma classe só para deixar a linha inline. Então, em vez de ter cada item da lista em uma linha, usando essa classe ele torna a lista em uma linha única. E ainda para imagens, ele tem uma classezinha aqui para deixar a imagem responsiva, que é a Image Fluid, que faz ela ficar com max width 100% e altura alto. Sobre tabelas, também tem uma vasta documentação que eu vou colocar só alguns exemplos com foto de tabelas que você consegue construir facilmente com Bootstrap e a aparência que ela pode ter. Aqui uma tabela com borda, aqui uma tabela listrada, né, onde cada linha tem uma cor diferente. A mesma tabela, porém com a temática dark, então ela muda automaticamente. Aqui todas as cores que você pode utilizar, tanto para a linha como para a célula, etc. E aqui uma tabela que tem um footer, também um estilo padrão. Então, lá na documentação também está o link aí, você consegue ver. Mas eu posso dizer que tudo começa colocando a classe table na tabela, e aí você vai brincar com as outras classes CSS nas linhas, para algumas delas, outras na própria tabela mesmo. Além do conteúdo, nós temos helpers, que são classes que vão ajudar na tarefa do dia a dia. Aqui são todas elas. Deixa eu voltar aqui, eu não vou falar de todos. Clearfix, Color, Links, Rachel, Position, Stack, Visual Hidden, Stretch Link, Text Truncation, Vertical Rule. Eu vou falar de algumas daquelas que eu acho mais úteis ou mais usáveis no dia a dia. Fiquem à vontade para conhecer todas também lá na página. Então, a primeira é o Clearfix, que ela ajuda a limpar os elementos float, ou seja, ela é um helper para a propriedade clear que a gente viu quando falou de CSS. Ela impede que os elementos flutuantes sobreponham um elemento que está ali. Então você usa .clearfix, como esse aqui, e na verdade o que está dentro lá no SCSS, que é gerado do CSS, é o que vocês estão vendo aqui, display block, clear both e content vazio. Então ela vai limpar o float. Então você não precisa escrever uma regra para o seu elemento para ter um clear both. Você só basta adicionar a classe clearfix. E vocês vão ver vários tipos de helper ou classes utilitárias com esse intuito. Um outro helper é o colored links, que serve para você colorir os links usando essa classe. Você bota ponto link, underline e as cores. E as cores, vocês vão ver que são cores pré-definidas no Bootstrap, que elas são contextuais. Sempre tem a cor primária, secundária, de sucesso, perigo, warning, info, light, dark. Então elas vão aparecer em vários locais e você pode alterar essas cores se você alterar o código-fonte do Bootstrap. Certo? Então essas são as cores padrão do Bootstrap. Primary esse azul, secundário cinza, o verde e assim por diante. Vai ver em outros locais também essas cores.
Agora entrando na parte de classes utilitárias, são várias, ó, API, Background, Border, Color, Display, Flex, Float, Interaction, Opacity, Position, Shadow, Size, Space, Text, Virtual Line, Visibility. Aqui eu vou trazer algumas também que eu uso, que eu considero que são mais comuns e a gente vai acabar utilizando com mais frequência. Vou começar pelas cores, como eu falei, são classes utilitárias que fornecem cores que são alinhadas a um significado contextual, como a gente viu. Um texto primário, um secundário, uma mensagem de sucesso, uma de perigo, uma de warning, de informação. Então, são esses caras, como vocês já tinham visto lá no link, a gente vai ver também. Você tem para botão, tem para outras coisas. Basta você combinar o nome da cor, que no caso primário, secundário, sucesso, danger e etc. Então, background, se você quiser adicionar um background, que foi que eu fiz na prática do layout responsivo, eu utilizo as mesmas cores. BG para background, underline, o nome da cor. E aí eu vou ter backgrounds com aquelas cores. No primeiro caso aqui, como eles não alteram a propriedade color, eu estou também usando a propriedade utilitária de texto, uma classe utilitária, para mudar a cor do texto. Então, no primeiro, background com a cor primária, texto com a cor branca. No segundo, background com a cor secundária, texto com a cor branca. Terceiro, background com a cor de sucesso, texto com a cor branca. E assim por diante, até um que tem lá embaixo, ó, background com a cor branca e nesse caso, text com a cor dark, o texto escuro. Ou mesmo o background dark, que no caso ficou preto, com o texto branco. Então, novamente, são as mesmas cores, você utiliza em outras classes utilitárias. E novamente, se você quiser dar uma temática toda nova, você pode sobrescrever essas cores e aí você pode utilizar essas classes com as cores que você prefere. Sobre bordas, também tem várias classes utilitárias, vale a pena conferir o link. Aqui eu vou trazer só a imagem, por exemplo, você pode usar essas classes para adicionar borda, tem uma bordinha bem fininha aí, para remover uma borda específica, ou todas, por exemplo, a primeira figura da esquerda, ele removeu todas, na segunda só o de cima e assim por diante. Pode usar para colorir e adivinhe, são as mesmas cores. Você vai colocar lá o Primary, Secondary, Success, Danger, Warning. E também tem uma classe para definir as larguras da borda, bem como arredondar a borda, certo? Então, são várias classes, nomes diferentes. Vale a pena conferir na documentação, o link também está aí. Temos uma propriedade para float, então poderia ser diferente, utilitária, que faz com que o elemento se torne um elemento flutuante através dessa classe utilitária, que é também responsiva, porque você pode combinar o float com um breakpoint, e aí você emenda com start, end ou none. Lembra do RLT? Justamente. Se você bota float start, se você estiver no Brasil, ele vai ser flutuante à esquerda. Se você estiver num país árabe, vai estar flutuante à direita, certo? E o none é o padrão. Você pode fazer isso mudando com o breakpoint. Você pode dizer que no dispositivo médio eu quero alinhado à direita, no dispositivo small eu quero alinhado à esquerda. No caso, quero alinhado ao final ou quero alinhado ao começo. Você pode fazer isso combinando o breakpoint. Então, como tem aí embaixo, ó, float start, se fosse no Brasil, estaria à esquerda. Float end, se fosse no Brasil, estaria à direita. Float none, ele não é um elemento flutuante. Opacity, como vocês podem adivinhar, vai trabalhar com a opacidade do elemento. Normalmente aqui a gente tem, por exemplo, opacity 100 é o padrão. Se eu botar opacity traço 75, vai ter 65 de opacidade, 50 e 25 ou 0 é o último. Esses valores são pré-definidos. Se você quiser alterar, você vai ter que mexer no SCSS. Mas aí já tem alguns valores interessantes para você utilizar. Também temos uma propriedade para ajudar a controlar o overflow, certo? Bem simples também, overflow alto, overflow hidden, overflow visible ou scroll. Então é bem direto às propriedades que a gente poderia setar direto na regra CSS. Aqui tem uma classezinha que você pode utilizar sem ter que se preocupar com o CSS do seu site. Temos o position, que também altera o posicionamento dos elementos. Então, por exemplo,
Lembra que eu falei que tem um position estático, relative, absolute e fixed? A gente tem uma classe utilitária para cada um deles. E tem o stick, que é novidade, mas nem todo navegador dá suporte. Então você pode trocar simplesmente assim, sem ter que mexer na regra CSS. E para esses elementos que são positioned, né, o relative, o absolute e o fixed, também tem uma classe utilitária desse tipo, property position, para você determinar onde eles vão estar posicionados. O property pode assumir os valores de stop, start, bottom e end, certo? Normalmente você usa duas delas, né? O top start, o bottom end, o bottom start, o top end, enfim. E o position, você tem valores 0, 50 e 100, que nesse caso 0 é colado, 50 é no meio e 100% é no final da largura. Então, você pode combinar esses caras, por exemplo, como essa div aqui, ela vai ter a posição absoluta, vai estar no canto superior esquerdo e no meio, começando do começo, no meio do espaço disponível. Temos também ainda para espaçamento, essa é bastante útil, porque ajuda muito a você trabalhar com margem em padding. Então você consegue fazer de forma fácil. Ela tem esse formato, ó, property, size, size, ou depois de size, o breakpoint, para você variar de acordo com o tamanho do dispositivo. E aí a property assume M de margin ou P de padding. O size, top, bottom, start, end, X, que é na horizontal, start end, ou seja, da margem dos dois lados, Y você dá a margem de top e bottom, certo? Então você pode escolher assim, e os valores vão de 0 a 5 e o alto, que é o automático. Então você pode utilizar isso também, é bastante uso. Esses valores de 0 a 5, eles são, para cada elemento desse, o 0 não adiciona nada, a partir do 1 você multiplica uma variável chamada spacer do Bootstrap, que é calculado pré-determinado o valor, por 0,25. Então, 1 é 0,25 do tamanho de spacer, o 2 é 0,50, o 3 0,75, o 4 é 1 vezes o valor do spacer e o 5 1,25. Então, o 0 não tem margem. Então, você usa isso daí. O interessante é que várias coisas do Bootstrap, eles são calculados em cima desses valores de 0 a 5. Então, você consegue deixar tudo proporcional e é por isso que você consegue criar layouts responsivos com facilidade. Então, essa propriedade é muito útil, a gente vai utilizar bastante. E ainda temos de texto, certo? Uma classe utilitária de texto. Vamos ver aqui algumas coisas que eu consigo fazer. Alinhar o texto bem simples, text start, text center, text end. Imagino que agora vocês já entenderam o sentido do start e end, não vou explicar. Posso também controlar o peso, né, da fonte, bold, bolder, normal, light, lighter. Pode fazer ela ficar itálica também. Temos também para fonte, tá vendo aí de novo os 6 números, de 1 a 6, ele vai sendo calculado. E ainda tem a parte de decoração, posso colocar underline, line through, sem decoração. Também já tinha visto um pouco disso antes. Então, pessoal, era isso que eu queria, essa era a proposta do vídeo, só dar uma visão geral, né, dessa parte das classes utilitárias que podem lhe ajudar. Só para você ter uma ideia do que tem no Bootstrap, mas está faltando muita coisa. Todos os plugins, JavaScript, Dropdown, Badger, Droplist, Collapse Expandable Elements. Então tem muita coisa lá na parte Components que eu não falei aqui. Tem uma parte de formulário também que vale muito a pena conferir, mas não daria tempo e também não é tão prático. A gente vai usando à medida que a disciplina for avançando. Mas eu quis trazer algumas das classes utilitárias e conteúdos que eu acho bastante úteis e que a gente vai usar bastante. Espero que você tenha gostado e acompanhe nosso próximo vídeo, onde a gente vai aplicar esse conhecimento para melhorar o visual do nosso currículo. Vamos sair de novo de uma versão sem nada para uma versão agora toda estilizada usando o Bootstrap. Então, vejo você no próximo vídeo e valeu!